Seja muito bem-vinda à aula secreta do Corpo de Dor, a sua essência. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te dizer algo. Eu quero te dizer que você não está sozinha. E o que você está sentindo não é frescura. Esse peso no peito, esse nó na garganta, essa ansiedade que parece vir do nada, nada disso é exagero. É o seu corpo gritando por algo que você ainda não conseguiu liberar. E hoje, aqui comigo, você vai conseguir aliviar isso. Eu sou Patrícia Nascimento, criadora do Método Reconectar, e eu quero que você fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te guiar uma pequena demonstração do método. O método é uma prática segura, profunda e eficaz que já trouxe alívio emocional imediato para centenas de mulheres. Mas deixa eu te falar, antes de sentir esse método no seu corpo, você precisa entender o porquê o corpo reage de tal maneira. O porquê você sente tanto ou porque certas emoções sempre voltam. E porque mesmo tentando ser forte, mesmo você tentando ser forte, algumas dores ainda continuam. E hoje você vai descobrir algo que vai transformar tudo. O seu corpo lembra o que a sua mente tentou esquecer. E quando você entender isso, você para de se culpar, para de se sabotar e começa finalmente a se reconectar consigo mesma. Então, respire fundo e vem comigo. Essa jornada começa agora. Eu me chamo Patrícia Nascimento, sou mentora de mulheres, especialista em inteligência corporal, cura emocional e criadora do método Reconectar. Um método profundo que une presença, inteligência corporal e cura emocional para liberar dores, crenças e padrões que aprisionam. Isso mesmo, é muito bom, né? Mas antes de tudo isso, foram 18 anos, eu trabalhei com gestão de pessoas. Uma área pela qual eu sempre fui apaixonada. Eu sempre amei trabalhar com gente, sabe? Desenvolver pessoas, orientar, acompanhar a trajetória de cada um. E com essa dedicação, eu conquistei uma carreira sólida, conquistei premiações, reconhecimentos até internacionais. Mas sabe o que acontecia? Inconscientemente, eu buscava aprovações, eu buscava aceitação, tentando preencher um vazio interno que eu carregava desde muito cedo. Eu repetia padrões familiares, e tudo isso sem perceber. A minha busca era constante. Eu colocava o trabalho como prioridade e ficava buscando entregar cada vez mais, trabalhar, produzir. E eu, com tudo isso, eu buscava preencher um vazio que eu nem sabia que existia dentro de mim. E com isso, eu deixava de viver os papéis, os meus outros papéis importantes da vida. E eu vivia no automático. Eu deixava de viver meus papéis como filha, como esposa e principalmente como mãe. Porque tudo que eu buscava era reconhecimento através do trabalho. E além disso, além de eu viver uma vida no automático, eu era uma pessoa que carregava muitos sentimentos negativos. Eu não sei se faz sentido isso para você, se alguma coisa que eu falei é parecido com a sua história, mas a minha vida era baseada em sentimento de mágoas de várias pessoas, principalmente paterna, abandono, traumas, o sentimento meu de rejeição, de querer controlar tudo, inclusive com medo dessa rejeição, de ser abandonada novamente. Então eu tinha que ter o controle de tudo e de todos. Mas sabe o que aconteceu? Na pandemia, eu fui obrigada a parar. E quando o mundo parou, eu também parei, lógico, você também. E finalmente isso foi uma oportunidade para eu mergulhar em um processo profundo
de autoconhecimento, um processo de autocura, e foi a partir daí que essa técnica que eu uso hoje, ela é exatamente um pedacinho do processo que começou a transformar tudo em mim. É algo sensível, profundamente transformador. E foi ali, naquele momento da pandemia, que eu comecei a entender as minhas feridas, os padrões que eu repetia, as minhas necessidades não atendidas, e tudo começou a fazer sentido. Mas agora eu quero convidar você, isso mesmo, quero convidar você a entrar nesse movimento de consciência que eu tive. E para isso, deixa eu mudar aqui o slide para você acompanhar comigo esse movimento. Isso. Que nesse movimento existem 3 perguntas que mudaram completamente o meu processo. E eu quero que vocês anotem para que vocês possam meditarem sobre essas perguntas depois. Porque você vai ter um nível de consciência diferente que você tem hoje e que vai fazer você se questionar sobre essas perguntas. A primeira anota aí, quem eu sou? Isso, escreve aí, quem eu sou. Não é para responder agora, tá? Agora é só para vocês anotarem essas 3 questões para vocês refletirem depois. A segunda é, quem eu me tornei? Isso, quem eu me tornei. Muito bem. A terceira é o que comanda a minha vida hoje. O que comanda a minha vida hoje. Isso. Anotem com calma. Isso. Anotem essas 3 questões com carinho, porque elas vão abrir portas internas que a mente costuma evitar. Isso. Muito bem. Agora, ainda nessa folha, eu gostaria que vocês respondessem rapidinho, bem intuitivamente. A questão queria que você respondesse quem é você nesse primeiro momento. Isso, não precisa pensar muito não. Não precisa também escrever bonito, pode ser só uma palavra, uma frase bem curta. E escreva o que vier primeiro, porque geralmente o que vem primeiro é o que vem da alma. E fique tranquilos, viu? Isso daí você vai ficar para você, você não vai mostrar para ninguém, é o seu encontro consigo mesma. Deixa eu mudar aqui enquanto vocês terminam aí de responder quem é você. Isso. Muito difícil, né? Você já parou para responder essa questão em algum momento da sua vida? É muito difícil olhar para a gente. É muito difícil a gente se questionar. E nesse momento, eu quero responder quem é você. Você é a essência de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é verdadeiro. A nossa essência é amor, é alegria, é presença, é perdão e o não julgamento. Mas sabe o que acontece? Ao longo da nossa vida, nós começamos a receber programações. Isso, você foi programada. E tudo começou lá no ventre da nossa mãe. Se ela sentiu medo, insegurança, tristeza, tudo isso chega até nós como informação. E olha,
Não é só dela, não. Nós também recebemos memórias emocionais dos nossos avós, dos nossos bisavós e toda a linha ancestral. Verdade. Aí nascemos. E se o nosso parto, se ele foi difícil, o que ficou programado no nosso corpo? Nós vamos receber a mensagem que a vida é difícil também. E quando crescemos, né, quando somos criança, se os nossos pais tiveram que trabalhar muito para trazer o sustento e não tinham tempo para ficar com a gente, qual o significado que uma criança dá quando os pais, ou o pai e a mãe não está presente? Qual o significado? Sua mãe e seu pai sempre foram presentes na sua vida? Né? Na minha vida não. O meu pai não foi uma pessoa presente e minha mãe sempre teve que trabalhar muito para trazer o sustento para mim, então não foi também uma mãe presente em uma boa fase da minha vida. E qual o significado que eu dei? E qual o significado que você deu? Eu dei o significado de abandono. Então, todas as fases da nossa vida, a gente vai passar por traumas. E traumas não são somente informações que a gente viveu. Traumas também são situações que a gente deixou de viver. E depois disso, vem a escola. Quem aí de vocês passaram por bullying? Ah, magrela, gordinho, tá com piolho, tá sem piolho, pesuda. Na escola, quantas situações que você passou, que você se sentiu rejeitada, que você se sentiu humilhada. Algumas de nós fomos comparadas, criticados. Daí crescemos mais um pouco e algumas de nós fomos abusadas emocionalmente. Quantas de nós não sofremos abuso? Abuso emocional, abuso físico e abuso sexual. Quantas vezes você não sofreu isso? Por quantas situações de abuso você já passou na sua vida? E assim, camada por camada, fomos cobrindo a nossa essência, criando crenças, feridas, padrões emocionais que formam, né, o que chamamos de corpo de dor. Eu vou mudar aqui o slide para você ter uma visão do que a gente está falando, para ficar melhor para vocês visualizar. Isso. Então, aqui no centro, né, é a nossa essência. E como ficou a nossa essência com as camadas que a gente recebeu na vida? A nossa essência ficou presa, a nossa essência ficou escondidinha. Nós passamos a viver então a partir do quê? A partir do corpo de dor. O que é o corpo de dor? É tudo que a gente recebeu, desde a barriga da nossa mãe até os dias atuais. Então, o que a gente é? A gente é uma somatória de tudo que a gente viveu, desde a nossa concepção até os dias de hoje. As coisas boas e coisas não tão boas assim, que foi fazendo a nossa essência ficar escondidinha. Então o medo, a culpa, a rejeição, o sentimento de abandono, de mágoa, vai fazendo que a nossa essência ela fica presa, fica escondidinha. Entende? E hoje eu quero que vocês vejam tudo isso, todas essas informações que eu falei aqui. Agora a gente vai fazer uma dinâmica para ficar mais fácil de você visualizar, de você ter essa consciência de tudo isso que eu falei até aqui. Então, pega uma folha aí com vocês, pega uma folha, uma caneta, isso. Respire fundo
Isso. E vamos fazer uma pequena dinâmica para você ter uma consciência do que é a nossa essência e do que é o corpo de dor. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você desenhe um círculo pequeno. E dentro desse círculo, eu quero que você escreva eu. Embaixo você pode escrever essência. Isso, bem no meio. Isso. Então, o que representa esse círculo pequeno? Representa a sua essência, representa a sua verdade e representa a parte sua que você nunca se perdeu. A parte sua que é luz, a parte sua que é presença e a parte sua que é amor. Muito bem. Já escreveram? Ótimo. Agora, nessa segunda camada, eu quero que você desenhe uma outra camada ao redor da sua essência. E dentro dessa camada, eu quero que você escreva a sua primeira dor. A primeira ferida que vier na sua mente. Não pense muito. A primeira palavra é a certa. Pode ser medo, pode ser culpa, rejeição, tristeza, abandono. Isso. Escreva o que vier na sua mente. Isso. Muito bem. Agora, mais um círculo e mais uma dor. Isso. Ansiedade, mágoa. Pode ser também uma crença ou algo que aconteceu na infância ou alguma situação que se repete até hoje. Isso. Muito bem. Isso. Pode desenhar mais uma camada e mais uma dor. Isso. Permita que apareça. Não julga, não esconda. Esse movimento é só para que você reconheça o que dói ainda dentro de você e que você ignora. Isso. Mais uma camada, mais uma dor, tristeza. Isso. Muito bem. Agora preste atenção. Algumas das dores, muitas mulheres carregam também pessoas dentro das camadas emocionais. É isso mesmo. Quem que você carrega aí dentro de você? Quem que você carrega dia e noite? Quais os sentimentos que você tem da sua mãe, do seu pai, do seu ex-parceiro? Algumas carregam sentimento de um relacionamento mal resolvido, carregam alguém que feriu. Quem que você carrega aí? Então, ao redor de tudo isso, você desenha mais um círculo e coloque todas as pessoas que de alguma certa forma fazem você sentir algum sentimento negativo. Algum sentimento que sufoca a sua essência. Isso. Respire fundo. Muito bem. A tomada de consciência é você agora olhar para esse desenho, olhar para como ficou a sua folha. Veja como a sua essência lá no meio, ela ficou pequena. Não porque ela é pequena mesmo, mas porque ela foi coberta por camadas e camadas. Camadas de dores, camada de crenças, de feridas, de emoções e pessoas que você carrega há anos. Vocês não estão enxergando com seus próprios olhos, porque muitas vezes é difícil para vocês acessar quem vocês realmente são. Porque do lado de dentro há muitas camadas entre você e você mesma. Agora eu quero te fazer um convite. Isso.
Muito bem. Quero que você sente em um lugar confortável, onde você não vai ter interferência. Isso. Agora eu quero que você respire fundo. Isso. Feche os olhos. Respire profundamente, vai soltando o ar devagar. Agora, nesse momento, você fecha os olhos e não abre mais, ok? Relaxa a testa, os olhos, a face. Vai relaxando os ombros, vai sentindo o seu corpo cada vez mais relaxado, cada vez mais presente. Isso. Respire fundo mais uma vez. Muito bem. Agora, eu gostaria que você imaginasse na sua frente a um ou dois passos da sua frente. E na sua frente vai aparecer uma versão sua. Isso mesmo. Olhe na sua frente. E agora vai aparecer uma versão sua. Uma versão sua que carrega as suas dores, seus medos, as suas programações, as suas repetições, as suas tensões e tudo aquilo que você desenhou no círculo. Observe essa versão sua, mas com carinho. Ela é você, mas uma parte de você que ficou presa no tempo. Isso. Respire fundo. E eu gostaria que nesse momento você possa dizer mentalmente para essa versão. Isso. Diga, eu te vejo. Isso. Obrigada por carregar tudo isso por tanto tempo. Obrigada por me proteger, mas hoje eu não preciso mais viver assim. Isso. Fale para ela. Agora eu agradeço, mas hoje eu escolho viver diferente. Hoje eu escolho viver a partir da minha essência. Isso. Agora, respire fundo novamente. Isso. Veja a sua outra versão aparecendo para você, do seu lado direito. Isso. Essa versão sua é uma versão leve, uma versão iluminada, uma versão presente. Isso. Ela olha para você e diz: eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Isso. Respire fundo. E agora, veja a sua essência acolhendo o corpo de dor com um abraço de luz, transformando cada peso em presença, dor em sabedoria, história em força. Respire fundo. Isso. Agora volta para o seu corpo. Isso. Respire fundo novamente. Isso. No seu momento, você pode abrir os olhos, pode ir voltando devagar, respirando fundo, mais uma vez. Isso, vai voltando aos poucos, vai mexendo os pés, as mãos, vai voltando. As dores que você sente não são coisas da sua cabeça, tensão no peito ou no estômago. A ansiedade que aparece do nada, um vazio que existe mesmo quando a vida parece está tudo bem. A maioria das mulheres vive assim,
sentindo tudo isso, tentando esconder, tentando ser forte, tentando dar conta de tudo. Mas eu quero que você escute isso com o coração. Você não está perdida. São apenas camadas emocionais antigas pedindo para ser vista. A atenção, o medo, o vazio, a ansiedade, tudo isso não vem de agora. São memórias guardadas no corpo. São partes suas que não foram acolhidas e hoje se manifestam como sintomas. E é exatamente por isso que o autoconhecimento e a autocura são importantes. E é por isso que a Jornada Reconectar existe, para te ajudar a acessar, a liberar e transformar essas camadas e voltar para a sua essência. E foi exatamente assim que eu mergulhei em um processo profundo de olhar para mim, entender as minhas feridas, entender o que eu vivia realmente, acolher minhas emoções e liberar tudo aquilo que já não fazia sentido carregar. E nesse caminho, onde eu estudei, aprendi, pratiquei diversas ferramentas que me ajudaram a acessar e liberar o meu corpo de dor. E foi através desse processo real, intenso, às vezes leve, às vezes dolorido, que nasceu a Jornada Reconectar. Dentro da Jornada Reconectar, uma das ferramentas que você vai aprender é o método Reconectar, que me ajudou a transmutar e ressignificar tudo aquilo que eu vivi. Eu me permiti deixar de repetir padrões, soltar dores antigas e voltar a viver a partir do quê? A partir da minha essência. E eu quero que vocês saibam uma coisa com muita verdade. Eu continuo o meu processo de cura. A cura não é um ponto final, a cura é um caminho. Mas hoje eu sigo muito mais leve. Hoje eu vivo de uma forma mais leve, eu consigo estar muito mais presente como mulher, como filha, como mãe, como esposa e agora também como mentora de mulheres, ajudando tantas outras a superarem as suas próprias dores emocionais. O método Reconectar não tem nenhum vínculo religioso e é baseado em um processo que integra corpo e mente, porque nós sabemos. E isso está em pesquisa, em livros e principalmente nas experiências reais das mulheres que eu atendo. Sabe o que é? Os traumas, as emoções, as dores, elas ficam guardadas onde? Ela fica guardada no corpo, guardada nas tensões, na respiração curta, na postura, no bloqueio, no estômago, no peito, na garganta, na nuca rígida, nos gatilhos que você nem entende. Por isso, com o método Reconectar, nós acessamos pontos e zonas do nosso corpo que armazenam a carga emocional. E a partir dali, liberamos tensões, emoções reprimidas e padrões automáticos usando o que eu chamo de inteligência corporal, que é a chave de cura mais esquecida e ao mesmo tempo a mais poderosa que existe. Tudo aquilo que você viveu fez parte da sua história, mas não precisa comandar a sua vida. Quando você se reconecta com seu corpo, você se reconecta com a sua alma. E é nesse exato ponto que a sua vida muda. E é nesse ponto, é nessa verdade que nasceu a Jornada Reconectar. A Jornada Reconectar é um caminho estruturado que eu criei para que outras mulheres também possam viver esse processo de cura profundo, com segurança, com acolhimento, com método, com presença. É uma transformação real. Agora que você já compreendeu a base, eu quero te mostrar algo essencial sobre o método Reconectar dentro da jornada. Nós trabalhamos 3 pilares simultaneamente.
porque nenhum deles funciona sozinho. Trabalhamos o corpo, que guarda as memórias, que reage antes da mente, as emoções, que são energia em movimento, que precisam de espaço para fluir, a história, que é um significado que você construiu a partir do que viveu, a cura, que acontece, ela só pode acontecer quando esses 3 níveis eles se alinham. Quando o corpo libera uma tensão que estava presa, a emoção finalmente ela encontra a passagem. E a sua história, aquela que você mantinha repetindo padrões, começa a se reorganizar por dentro, com mais verdade, com mais leveza e com mais presença. É aqui que tantas mulheres se perdem, tentando resolver a emoção só pensando sobre ela, tentando mudar a história sem olhar para o corpo que carrega essas mágoas, ou tenta aliviar o corpo sem compreender a emoção que está guardada ali. Mas a jornada Reconectar não é assim. Aqui nós unimos corpo, emoção e significado. Nós trabalhamos com a sensação, com o toque, com presença, com o que está vivo agora, porque é no corpo a dor fica registrada e é pelo corpo que a liberação acontece. E agora, para que tudo isso não fique só na teoria, para que você sinta por dentro o que o método Reconectar faz, nós vamos fazer, olha só, é uma pequena demonstração, mas profundamente poderosa. Porque na jornada Reconectar, você não cura só entendendo, você cura sentindo, acolhendo, liberando e voltando para si. Um retorno ao corpo, à presença, ao seu centro. Então, respire fundo e vem comigo. Isso, vai respirando, encontra um lugar tranquilo, confortável. A autoaplicação é um processo de liberação emocional profunda. Ela combina toque, presença e respiração, intenção e escuta corporal. Ela deve ser feita com calma, sem pressa e permitindo que o seu corpo diga o ritmo. Isso. Respire fundo. Antes da gente começar, pode beber um pouco de água. Escolha um lugar tranquilo, onde você não vai ser interrompida. Sente-se ou deite confortavelmente. Isso. Respire fundo. Evite estar de brincos, de colares ou acessório. Isso. Respire fundo novamente. Isso. Nesse momento, eu vou pedir que você ative a energia das suas mãos, esfregando uma na outra por algum tempo. Isso. Esfregue mais um pouco. Agora a gente vai ativar o ponto timo, que esse ponto ele vai preparar o seu corpo para o próximo passo. Respire fundo, coloque os dedos no centro do peito, sobre o ponto timo. Isso, que é nessa região aqui, no centro do peito, acima do seio. Isso. Respire fundo, vai dando batidinhas. Isso. Agora, junto comigo, você pode repetir. Eu permito liberar o que me machuca. Isso. Mais uma vez, respire fundo. Eu me permito liberar o que me machuca. Isso. Eu acolho a minha luz, dando batidinha e repetindo. Eu acolho a minha luz. Isso. Eu escolho me reconectar. Isso. Muito bem. Eu escolho me reconectar.
Isso. Esse passo, ele abre o seu sistema emocional e prepara o corpo para liberar o que te pesa. Isso. Agora presta bem atenção, respire fundo. Você vai acessar nesse momento o sentimento que mais está te incomodando. Pode ser... Eu vou falar só para fazer sentido, mas não precisa ter rótulo, tá? Você vai puxar o que está te incomodando. Medo, raiva, tristeza, mágoa, solidão, ansiedade, rejeição. Deixa vir. Isso, deixa vir bem forte dentro de você. Se precisar, fecha os olhos para acessar essa emoção, esse sentimento ou essa pessoa. Deixa vir bem forte. Isso. Vamos dar um tempinho. Isso. Agora, o próximo passo é você comunicar o seu corpo o que vai ser tratado. Isso. E de que forma a gente vai fazer? Você vai tocar no terceiro, entre as sobrancelhas, e vai passar o dedo com os olhos abertos de baixo para cima. Isso. Já fez? Olhos abertos, dedo de baixo para cima. Isso. Agora, o mesmo procedimento com os olhos fechados. Vai passar o dedo de baixo para cima. Isso. Muito bem. Esse movimento, ele sinaliza o seu corpo físico e inconsciente. Eu estou pronta para processar esse conteúdo emocional. Isso. Respire fundo. Isso. Agora, eu quero que você toque alguns pontos na sua cabeça e na sua testa. Isso. Você vai colocar a mão sobre a sua testa e a outra sobre o topo da sua cabeça. E você vai ficar processando. Eu falo que você fica remoendo o sentimento que está aí incomodando. Isso. Pode ficar. Vamos ficar aqui cerca de 2 minutinhos. Isso. Deixa vir bem forte esse sentimento dentro de você. Agora, quando você estiver pronta, você pode
E voltando, vai mexer os pés, a cabeça, isso. Vai mexer as mãos, vai voltando devagar, isso. Agora, gostaria que você colocasse a mão sobre o centro do seu peito e repetisse comigo: eu acolho o que senti. Isso, eu acolho o que senti. Isso. Eu libero o que me pesava. Eu libero o que me pesava. Isso. Eu volto para mim. Eu volto para mim. Muito bem. Fique alguns instantes, respire fundo. Observe como está o seu corpo, as suas emoções. Respire profundamente e vai soltando devagar, puxa o ar. Mais uma vez. Perceba o que mudou aí dentro. Talvez seu peito tenha suavizado. Talvez uma sensação diferente você tenha percebido. Talvez tenha sentido um calor, um formigamento. Ou até um silêncio que você nem lembrava como era. Isso não é coincidência. É o seu corpo respondendo. E eu quero que você entenda algo muito importante. O que você acabou de sentir é só um fragmento do método Reconectar faz por completo. Se em poucos minutos o seu corpo já te mostrou algo, imagine o que acontece quando você aprofunda essa técnica semanalmente, com técnica, com apoio e com direção. É exatamente isso que diversas mulheres sentem. Eu senti paz no meu corpo pela primeira vez em anos. Eu finalmente entendi as minhas emoções. O método Reconectar me devolveu a mim mesma. É exatamente por isso que para mulheres sentirem algo agora, para mulheres que sentiram algo agora, que o corpo respondeu, que perceberam que sim, existe um caminho, que eu criei a jornada Reconectar. Porque não adianta fazer uma vivência, solta e volta para a vida como antes. O corpo precisa de continuidade. A cura precisa de direção. A alma precisa de um caminho para voltar para casa. E a jornada é esse caminho. A jornada é Reconectar. A jornada Reconectar é um processo profundo de 8. Gente, são 8 módulos. São aulas, vivências, áudio, PDFs, exercício, tudo isso guiado passo a passo. E é onde você aprende a prática na íntegra do método Reconectar na sua vida, até que ele faça parte de você. É onde você libera dores guardadas há anos, reorganiza a sua história e cria uma nova percepção. Abre espaço para o seu corpo voltar a se sentir inteira. E dentro da jornada Reconectar, você vai liberar tensões emocionais que você carrega há anos sem perceber. Vai curar a sua criança interior, que é a base de todos os seus padrões. Vai se reconectar com o seu pai, com a sua mãe dentro do seu corpo, liberando as lealdades inconscientes.
vai viver um renascimento emocional com presença, com clareza e retomar a sua essência, sentindo paz, verdade, leveza no seu corpo. É uma reconstrução interna completa do corpo, da mente, da emoção, da história, da sua forma de existir. E é hoje, exclusivamente para você que está assistindo essa aula, que eu criei condições especiais para você entrar na jornada Reconectar. Hoje, aqui e agora. Porque eu sei que se você chegou até aqui, não foi ouvindo com a cabeça. Você está ouvindo, sabe com o quê? Com o seu corpo. E quando o corpo fala, a gente honra. Então, se você sentiu que quer continuar esse processo de cura comigo, se essa vivência mexeu com você, se o seu corpo pediu, continua. Clica no WhatsApp, clica no link do WhatsApp e garanta as condições especiais, os bônus e os valores especiais. E eu vou te dizer com toda a verdade. Nada muda se você adiar, nada muda se você esperar. No momento certo, o corpo fala agora, a alma pede agora. A cura não acontece quando você pensa sobre ela. A cura, ela acontece quando você decide caminhar. Então, se o seu coração pediu para você ouvir isso hoje, essa é a sua hora. Clique no link do WhatsApp e garanta a jornada Reconectar com as condições especiais de hoje. Eu quero te guiar nesse processo, eu quero ver você renascer na sua própria presença. Obrigada por você estar aqui, obrigada pela sua coragem de olhar para dentro, obrigada pela sua presença, obrigada pela sua verdade. Eu honro a sua história, eu honro a sua dor. Eu honro a mulher que você está se tornando. E se você escolheu caminhar comigo na jornada, eu te espero do outro lado. Se você ainda está sentindo, respirando, processando, confie. O seu corpo sabe o caminho, a sua essência sempre soube. E eu te desejo uma noite leve, um dia leve, um coração cheio de paz e um corpo que volta a ser a sua casa. Gratidão.